Welcome, babies. Welcome. Tudo bem? Tudo bem, povo? Vocês já estão a milhão? Já estão a milhão na correria, na loucura de fim de ano? Boa noite, boa noite. Oi, oi. Olha, quero te dizer, prepara-te, gurias. Preparem-se, por quê? Porque eu falei, ai, gente, eu vou fazer uma live assim, mas vou fazer uma live bem assim. Vou trazer só uma pincelada de algumas coisas, mas, todavia, porém, contudo, nesta madrugada eu entendi que não, que eu ia falar e ia falar mesmo. Então, tu te prepara, porque vai ser uma live muito mais espiritual do que você pode imaginar, Brasil. Você se prepara, porque você vai ouvir coisas aqui que vão te esclarecer de uma maneira, você vai entender o tema da nossa live. O campo espiritual e o campo sistêmico, ou seja, existe um campo espiritual que a gente vai falar, e aí você vai entender como esse campo espiritual se reflete nas relações. E por que será que a gente passa pelo que a gente passa nesse período? É sobre isso, tá? Então, vou chegar, hein, gente? Vou chegar. Agora é o seguinte, deixa eu fazer um primeiro esclarecimento aqui. Eu vou trazer muitas informações históricas aqui para vocês, para que vocês possam compreender esse campo espiritual. Quando a gente vai trabalhar na constelação, por exemplo, a gente precisa vasculhar, né, o acontecido para entender aquilo que está no campo, e é isso que a gente vai fazer aqui. Porém, isso, gente, aviãozinho. Vocês vão assistir mais de uma vez, vocês vão entender tanta coisa aqui, mas eu preciso que você considere uma coisa. Você vai ouvir coisas que não são fáceis, tá? Mas suporte, se dê a oportunidade de suportar o incômodo para entender, tá bom? Por quê? Porque nesse período a gente fica muito almático, e aí é difícil trazer lucidez espiritual para pessoas que estão completamente emaranhadas na alma. Mas eu tô confiante que vai dar certo, que vocês são maduras o suficiente para a gente poder caminhar, né? Nesse entendimento, para você viver uma expansão de consciência como nunca vista antes, tá? Então, vamos lá? Muito bem, eu vou tirar aqui os comentários e vou falar como se não houvesse amanhã. Depois eu volto, tá bom? Pra gente ganhar tempo e eu conseguir trazer esse panorama espiritual para situar vocês. Então, não vou abrir aqui, vou falar, você aguenta, vier a contrariedade, vier a irritação, aguenta. Então, você suporta. Se eu for ouvir coisas que você nunca ouviu, você suporta para ter o esclarecimento. E aí depois a segunda parte, eu vou trazer como esse conteúdo afeta as relações, tá? Vou desligar o ar-condicionado, talvez seja esse efeito. Como esse campo espiritual que as pessoas não se dão conta, ele afeta as relações e acontece aquele show de horror, não é mesmo? E o quanto as pessoas ficam mal, porque é um período que as pessoas ficam mal e não entendem por que elas estão tão maus, porque elas estão sob o efeito do campo. Natal. Será que Natal é uma festa espiritual? Começou já desse jeito. Vamos entender. A Bíblia fala de festas. Deus é um Deus que gosta, Deus é um Deus festeiro. No livro de Levítico, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, em outras versões, reuniões solenes, em outras versões, como mandamentos eternos. Então, sim, existem momentos que são espirituais de acordo com o calendário de Deus. Mas esses momentos espirituais não incluem 25 de dezembro e nem 31 de janeiro, tá? Então,
não é tão espiritual assim, né? E aí que a gente vai entender, então, o que é que está acontecendo e como isso nos afeta, tá? Então, nós vamos começar falando da pesquisa, né? Se você, tudo está na internet, você encontra fácil, tá? Das pesquisas bíblicas que comprovam quando que Jesus nasceu. Como que não é espiritual? Eu sempre achei, cabe um parênteses muito importante aqui, eu sempre achei o Natal a coisa mais importante do mundo. Quando eu comecei a estudar essas coisas, para mim foi muito difícil. Então, com isso eu quero dizer, cristã como eu sou, que eu não estou desrespeitando a fé de ninguém aqui e que eu também não estou querendo acabar com o Natal de ninguém. Vai ter Natal na minha casa, vai ser maravilhoso. Mas a gente precisa discernir o que é verdadeiramente espiritual e o que não é, para que a gente não entre nesse lugar almático, tá? Então não tome nada do que eu vou falar aqui como algo desrespeitoso, mas esclarecedor, para que a gente aprenda a discernir o que é da alma e o que é do espírito e você possa viver bem feliz esses dias, entendendo exatamente que tudo, onde que cabe cada coisa, tá? Então quando a gente vai estudar biblicamente para entender quando Jesus nasceu, qual é o referencial que vai se usar para isso? Então, para descobrir qual seria essa data, basta fazer uma análise de 3 fontes bíblicas. Primeiro, o Evangelho de Lucas. Segundo, o calendário judeu. E terceiro, o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, 10. Começando por Lucas. Esse evangelista diz que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Em Lucas 1, 5 e 23, 28 é dito que Isabel, mãe de João Batista, ficou grávida de João quando seu marido Zacarias ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no chamado turno de Abias. O que seria isso? 1 Crônicas 24 explica como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobririam o ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno, contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nissan, que equivale a março e abril. Entende-se que a segunda quinzena do mês de Tamuz, que é julho, né, seria o tempo de anunciação do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Então, contando com 9 meses, como é que se faz esses cálculos? A anunciação aconteceu quando Zacarias estava no templo, no turno dele. Quando que estava o turno dele? O turno de Abias. Quando era o turno de Abias? No mês de julho. É assim que faz o cálculo, tá? Ali foi anunciado o nascimento e aí ele sai, vai para casa e Isabel, sua esposa, engravida. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz, então, no mês de Nissan, ou seja, por volta de março, abril. E quanto a Jesus, Lucas 1, 26 e 36 diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação, o mês de Tebet, que é dezembro e janeiro. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois, que seria setembro, outubro. Então, esse é um dos dados só. Outro, por exemplo, é entender que em setembro e outubro é a festa de tabernáculos, entender a importância dessas festas fixas do Senhor, entender que a Bíblia diz que, João falando, que Jesus tabernaculou conosco, ou seja, que ele se materializou justamente na festa da materialização que é tabernáculos. E por que não havia uma pousada para Jesus ficar, né? Quando Maria e José chegam lá em Israel, não tinha lugar para eles ficarem. Por quê? Porque era a festa de tabernáculos. E todas as tribos vinham para Jerusalém para a festa. Por isso não havia hospedaria, tá? Então, são dados históricos que nos dão uma localização. Porque também não poderia ser dezembro? Porque dezembro está nevando em Israel. E aí, então, a ideia da estrela e tudo mais que a gente vê descrito lá, e os pastores no campo, nada disso seria possível, isso tudo só é possível nesse mês aqui. Então, a data prevista historicamente para o nascimento de Jesus é entre setembro e outubro.
Agora, o ponto é, mas ai, Dani, o que tem, né? Podia comemorar em dezembro. O ponto é que a Bíblia em nenhum momento diz que espiritualmente tem valor a gente comemorar o nascimento de Jesus. Por quê? Por mais que o nascimento de Jesus seja um evento extraordinário, né? A Bíblia diz, né? E um menino se nos deu, né? E um filho se nasceu. E a gente até canta isso nas cantatas. A gente fez tanta cantata já de Natal. O nascimento de Jesus não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é sua morte e ressurreição. O que tem efeito espiritual sobre nós é a ressurreição de Jesus e não o nascimento. E se a gente não tem esse entendimento, nós celebramos um menino. E o menino não afeta a nossa fé, mas aquele que ressuscitou, sim, afeta a nossa fé e viabiliza que haja ressurreição no nosso espírito. Então, quando Deus marca algo que deve ser celebrado, ele nos convida a celebrar a Páscoa, que é a morte e não o nascimento. Então, em nenhuma passagem da Bíblia nós vemos alguma orientação para se celebrar o aniversário de Jesus. Não tem nenhuma única vezinha que conta que teve parabéns para Jesus, sabe? E para a gente poder falar, você cantou parabéns, a gente também vai cantar. Não tem, tá? Então, não é um evento espiritual, nem no sentido de que Jesus não nasceu 25 de dezembro, e nem no sentido de que tem algum efeito se celebrar o nascimento de Jesus, porque o que afeta espiritualmente a humanidade é sua morte e ressurreição, tá? Então, esse é o primeiro esclarecimento. Agora, como é que daí então virou Natal? Por que então que se começou a comemorar? Quando se começou a comemorar? Qual é a razão de se comemorar as coisas dessa maneira, tá? Então, nós vamos falar agora da história de Constantino. Constantino era um imperador romano que se converteu ao cristianismo. Então, em 312 depois de Cristo, Constantino tornou-se César do Império Ocidental. Em 324, ele se tornou imperador de todo o Império Romano. Pouco depois ele ordenou que começasse a se construir edifícios e que se começasse a consagrar os edifícios que outrora eram templos pagãos de adoração, que você podia chegar lá e adorar quem você quisesse, né? Era meio que um coworking espiritual, um espaço coletivo de adoração. Constantino, ele ordenou que essas basílicas fossem transformadas em templos cristãos. Isso foi muito comemorado na época porque com Constantino a perseguição aos cristãos deixou de acontecer, eles pararam de ser mortos como eles eram, né? E Constantino começou a transformação de transformar a fé cristã na religião oficial, tá? Muito bem, porém Constantino, apesar de ter se convertido ao cristianismo, manteve os seus costumes e superstições pagãs. Ele era um homem de muita fé, porém de uma fé pagã. E não deixou, apesar dele ter se convertido ao cristianismo, ou adotado o cristianismo como sua religião, ele não deixou de adorar o Deus Sol. Tá? Era a sua prática. Então ele manteve, uma prova histórica disso é que ele manteve o sol cunhado na sua moeda. Ele montou uma estátua do Deus Sol que sustentava a sua própria imagem no Fórum de Constantinopla. Em 321, Constantino decretou o domingo como sendo agora o dia santo, o dia do descanso, porque o domingo era o dia de adoração ao deus Mitras, o sol invencível, que era a quem ele era devoto. E Constantino então passou a descrever o domingo como o dia do sol. Para outra prova histórica para confirmar a adoração de Constantino é que nas escavações de São Pedro, em Roma, descobriram um mosaico desenhado lá com Cristo com o rosto sendo o rosto de um sol. E aí o que acontece a partir daí? A partir daí, o Natal começa a se tornar uma comemoração cristã dos romanos. Quando isso aconteceu? Por volta de 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I solicitou aos responsáveis da Igreja Católica que o nascimento de Jesus deveria ser comemorado, junto com uma data que era uma data que fazia uma competição muito grande com as festividades. Por quê? Todo o Império Romano tinha que parar o funcionamento porque existia uma celebração pagã na época, que era a celebração conhecida como Saturnália,
ou seja, adoração ao deus grego Cronos, romano Saturno. Então era uma festa muito longa, presta atenção no que eu vou falar agora, que durava 7 dias, tá? E que parava tudo. E aí eles pensaram, o que, que a gente vai ter que fazer? Essa competição estava enfraquecendo o estabelecimento da religião / Estado que estava sendo estabelecido. Então eles falaram, vamos juntar, vamos transformar a Saturnália numa festa cristã, vamos celebrar o nascimento de Jesus. E aí, após alguns anos, em 354 depois de Cristo, seu sucessor, o Papa Libério, tornou tal pedido uma realidade, e o primeiro registro oficial de um banquete voltado à festa cristã acontece em 379 depois de Cristo em Constantinopla. Então, a partir daí, nessa época, celebrava-se nesse período essa adoração a Cronos, a Saturno, Saturnália, e ali se estabelece então pela primeira vez historicamente o Natal cristão. Agora, o ponto é, aonde isso começou? Isso começa em Saturno e em Cronos? Não, isso começa antes, mas muito antes. Quanto antes, Dani? Logo depois do dilúvio. A festa que nós celebramos hoje começa logo depois do dilúvio. Vocês vão entender. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Incrível, né? Quem é Nimrod? Nimrod é filho de Cuxi. Quem é Cuxi? Neto de Cã. Quem é Cã? Filho de Noé. Então, Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã, bisneto de Noé. Tá? Nimrod foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que domina o mundo até hoje. Então, a gente conhece esse sistema hoje, modernamente, chamado como Matrix. E aí, curiosamente, a Matrix fecha 7 dias nesse período, mantendo o costume, né? De 20, você pode olhar em qualquer lugar da cidade, tem lá uma plaquinha. Estaremos fechados de 25/12 a 1/1. 7 dias de celebração de Saturnália. 7 dias de consagração, tá? Que começa a acontecer aqui. Vamos entender, mas consagração do quê? Consagração do quê? Vamos entender a história. Cã é o pai de Cuxi, o filho de Noé, foi amaldiçoado por Noé. Por quê? Logo depois que eles chegaram lá pós-dilúvio, Noé tomou um porre, tomou um monte de vinho, disse que ficou nu, e aí o Cã chegou e os outros filhos, quando viram que ele estava nu, que era um costume, né? Os filhos não podiam ver o pai nu, eles ficaram de costas até cobrir Noé. Mas diz que Cã não, e que Cã desonrou Noé, e Cã foi amaldiçoado. E aí teve um filho chamado Cuxi. Cuxi se namorou por uma mulher chamada Semiramis. Cuxi se casou com Semiramis. Quem é Semiramis? A estátua da liberdade. A mulher que está nas notas de 1, de 5, de 10, de 20 e de 100 reais, por exemplo. Sua conhecida, sua amiga, Liz. Quando você começa a assistir aquele filme da Columbia Pictures, que aparece aquela mulher com aquela tocha da liberdade, né? E tem uns memes na internet, inclusive, que alguém vem encher o saco dela, ela vai tacar na cabeça dele. Quem é essa? Semiramis. Só você pesquisar, você vai ver o rostinho dela impressa em tudo, tá? Cuxi se casou com Semiramis e eles tiveram um filho, Nimrod. Mas Nimrod matou seu pai e seu tio Sem o matou, porque ele matou o pai. E porque ele se opunha, Nimrod, a palavra Nimrod significa caçador, significa rebelde. A Bíblia, ela separa um trecho longo para falar de Nimrod no livro de Gênesis. Nimrod foi o construtor da Torre de Babel. A Torre de Babel era uma torre construída na onde? Na Babilônia, tá? Então, Sem foi lá e matou Nimrod. Só que Nimrod era um homem poderoso. Ele era um homem que já tinha uma fama. E
Semíramis, vai vendo, gente. Semíramis, casada com Cush, Nimrod foi lá e matou Cush. E fez o quê? Se casou com a mãe, Semíramis. E com ela teve um filho, chamado Tamuz. E aí, Nimrod foi morto. E Semíramis não gostou. Semíramis, sua esposa e sua mãe, espalhou a mentira de que ele não havia morrido. E que sim, havia ido para o céu porque ele era o deus Sol. Nimrod havia se tornado o deus Sol. Então Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses. Engravidou dos seus amantes e dizia ser um presente dos deuses. E que esse filho era a reencarnação de Nimrod. Mas na verdade era fruto dos seus namoros, tá? Aí eu falei que Nimrod teve Tamuz, não, desculpa, eu me enganei, tá? Semíramis, grávida dos seus amantes, teve um filho chamado Tamuz e disse que Tamuz era a reencarnação de Nimrod, tá? E quando era o aniversário? Quando nasceu Tamuz? Dia 25 de dezembro. Então, Tamuz era tido como o filho de Deus, o filho do Deus Sol, aquele que reencarnou, aquele que ressuscitou, aquele que era o Deus Sol e que depois foi adotado pelos egípcios. A gente está falando pós-dilúvio, então ele foi adotado, essa cultura foi adotada pelos egípcios como o Deus Sol, Ra, pelos babilônicos, pelos gregos, pelos romanos e pelas sociedades secretas, tá? Nimrod morreu durante uma caça, dizem que foi uma armação ali do seu tio, né? Eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Se reclamarem aí, você me fala, minha filha. E aí, como eles... como Semíramis criou essa questão, né, da reencarnação e tudo mais. Sua mãe dizia que aonde o seu corpo caiu, Nimrod caiu, havia um tronco apodrecido de árvore. Então, ali, nesse tronco, nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum que as pessoas levassem um pinheiro para dentro da sua casa e enfeitassem esse pinheiro com ouro e com prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. Ele está checando o som aqui. Então, por meio das suas artimanhas, Semíramis se tornou a rainha do céu dos babilônicos. E Nimrod, sob vários nomes, se tornou seu filho divino, o filho vindo do céu. E por gerações e gerações, Nimrod passou a ser visto como o Messias, o filho de Baal, o Deus Sol. As sacerdotisas, essa parte consta na Bíblia, as sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final deste período, elas se agradeciam, se abraçavam e se presenteavam mutuamente como uma compensação, como um agradecimento. E daí surgiu a prática de se depositar esses presentes aos pés dos pinheiros. Então, todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o nascimento de Tamuz e cada pessoa levava um pinheiro para dentro da sua casa, decorava esse pinheiro com formas circulares, porque representava o Deus Sol, formas circulares que brilhavam, porque representavam o Deus Sol, então eles penduravam coisas de prata, de ouro e colocavam presentes ali, também simbolizando as bênçãos que eles queriam receber do Deus Sol. E aí, quando os persas dominaram essa região, eles levaram toda essa idolatria para a Pérsia, inclusive os deuses, Tamuz, Nimrod e Semíramis. Então, esse trio, o pai, né, o filho e o bebezinho menino, começou a ser implementado em todas as culturas.
Depois passou para os gregos e esses fizeram as mesmas coisas, mudando apenas os nomes. Então começaram a adorar Zeus, Afrodite e Eros, também visto nas artes como o pequeno Cupido, né? Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes, passando a adorar Osíris, Ísis e Horus. Isso tudo tem na internet com imagens, tá? Tudo muito certinho. É só você colocar origem pagã do Natal, Nimrod e o Natal, e aí você vai ver todas essas informações, tá? Depois, quando veio o domínio romano, esses nomes passaram a se chamar Vênus e o Cupido, né? Porque o menino era o Cupido. Então, essa imagem passou a se tornar apenas da mulher e o seu filho bebê no colo. Isso foi passando de geração em geração. E no século IV, depois de Constantino, para agradar os cristãos, que eram em grande número em Roma, Constantino decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma, e para agradá-los mais ainda, manteve essa festa, principalmente porque era a festa que ele era do deus devoto, que era o deus Sol. Ele manteve essa festa, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e transformou nessas figuras, criando esse presépio, essas imagens do pai, da mãe e do pequeno menino. Então veja, em nenhum lugar da Bíblia nós somos ensinados a adorar o menino Jesus, porque o menino Jesus não tem poder algum, ele não faz diferença nenhuma. E a nossa fé acaba ficando do tamanho daquilo que a gente adora. Então, se a gente adora um menino peladinho, impotente, né? São pequenas artimanhas que vão fazendo com que a nossa fé fique manca, fique fraca, fique almática e não se torne espiritual, porque ela não está fundamentada em lugares verdadeiramente espirituais. Então, qual que é o ponto para nós aqui importante, tá? Dentro desse contexto todo, independente da gente ter ou não consciência, a gente forçado por esse sistema, a gente para esses 7 dias. Esses 7 dias de adoração ao Deus Sol, esses 7 dias de adoração a Nimrod. Então, vamos entender quem é Nimrod para você entender como isso nos afeta. Tô muito bem no tempo. Eu tô muito bem no tempo. Daqui a pouco a gente vai entrar nas partes emocionais. Vamos entender esse campo espiritual. Então, o que é o sistema babilônico que Nimrod fundou? É esse sistema de competição organizado entre impérios e governos, baseado num sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive. Lembra do profeta que é enviado a Nínive? Nínive era uma cidade muito poderosa, conquistada por Nimrod, né, desenvolvida por Nimrod. Ele organizou o primeiro reino organizado, né, e funcional deste mundo. O nome de Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou, ele era o rebelde. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu sobre a Babilônia e Nimrod. Pouco a pouco, transformou o estado das coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingido pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso por seguir esse conselho, achando uma grande escravidão submeter-se a Deus, de modo que concordaram com ele e empreenderam em construir essa torre. E ela subiu com a maior rapidez, além de todas as expectativas. Então, o que Nimrod criou? Criou esse sistema que nós somos ensinados a funcionar, de ficar correndo desesperadamente atrás da própria realização, para ser visto como alguém que brilha a própria luz, como o Deus Sol, dentro desse sistema de competição, dentro desse sistema babilônico, né?
dentro desse sistema onde nós adoramos a alma, a imagem da alma, que segura o menino espírito. Um espírito que é um bebê e que vai continuar como bebê, porque quem governa é Semiramis, quem governa é a alma, quem governa é a rainha dos céus. Então, nós, sem perceber, somos levados a funcionar dessa maneira. Então, quando chega nesse período do ano, nós estamos o quê? Exaustos. Só que a gente não percebe que a gente está adicto desse sistema, certo? A gente não tem noção disso. E quando o sistema faz e desliga, as pessoas caem num vazio existencial gigantesco. Porque de repente elas param, elas saem daquela roletinha dos ratos, sabe? De ficar correndo desesperadamente. E aí é a hora da adoração ao Deus Sol. Adoração às conquistas. É a hora de você, então é Natal. E o que você fez? Quais são suas realizações? Não é? A gente tem que olhar e tem que, nesses 7 dias de Saturnália, nesses 7 dias de adoração a Cronos, nesses 7 dias de adoração ao Deus Sol, é hora da gente mostrar o nosso próprio Sol. É hora da gente presentear as pessoas por compensação, de acordo com o nosso status, de acordo com tudo aquilo que a gente conquistou. Só que, na verdade, a nossa alma está exausta. E quando o motor desliga, faz... E a gente fica uns dias... A verdade da alma aparece. E as pessoas ficam mal. Por quê? Porque elas estão debaixo desse campo e não percebem. E aí elas se dão conta da condição real das suas almas. Tanto espirituais, porque elas olham e falam, claro que não existe essa consciência, mas eu tô adicto de um sistema em que eu sou escravo e não me dou conta. Eu nunca me sinto sol o suficiente. Quando chega a festa de adoração ao sol, eu não me sinto sol, a minha luz não brilha. Eu me sinto um fracasso. E eu espero o quê? Espero compensação. Espero os presentes. Espero que a data mais importante do ano, eu preciso saber na vida de quem eu sou o sol. A pergunta com quem você vai passar o Natal? Ou quando a gente fala, você acredita que ele não me ligou no Natal? Que é o dia do sol, é o dia que você tem que mostrar que eu sou o sol da sua vida. Entende o que acontece nesse período? E por que é tão difícil esse campo espiritual, o que ele faz com a nossa alma e como a gente responde a esse campo de maneira completamente inconsciente? Vou voltar a vocês. Vamos tentar, tá, gente? Vamos tentar permanecer num caminho bacana, tá bom? Segura sua onda aí. Ai, meu Deus. Me fala se você entendeu o profundo da história. O resto você pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você pesquisa, tá? Dani sendo Dani, sim. Muito interessante. Então, o que eu quero que você perceba se você percebe o efeito do campo desses 7 dias, como isso pesa em nós. Na festa no The Chosen mostra que é a festa dos tabernáculos. Nós estamos em alguns anos de profundo descortinar, para que as pessoas possam viver a sua fé de maneira verdadeira, tá? Aqui não existe nenhuma acusação ao Natal, não tem o menor problema. Faz lá sua árvore de Natal, faz a sua oração. Não é sobre isso que eu tô falando aqui, tá? É sobre você ter informação. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. E aí essa alma fica, a nossa fé fica almática. Entende?
chega a faltar o ar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me dei conta disso há muitos anos atrás, quando eu aprendi sobre isso há muitos anos atrás, meus filhos eram bem pequenos. Eu hoje, olhando para trás, na época eu não entendi, mas hoje olhando para trás, eu percebo que eu fiquei em depressão, porque o Natal era uma data muito importante para mim. Eu fazia muita questão, sabe? Eu era uma pessoa muito refém dessa coisa de chegar no Natal, a roupa que eu vou colocar, e a decoração, sabe? E essa avaliação de como tinha sido o ano, e não sei o que mais, não sei o que mais, e quem ligar pra todo mundo, aquela correria, porque você tem que ligar pra pessoa pra falar Feliz Natal. Nossa, todo esse mundaréu de coisa. E quando eu descobri tudo isso, as pessoas, inclusive, que me orientaram, elas eram, assim, bastante religiosas, então, tipo, aí não podia mais celebrar o Natal. E aí eu fiquei assim, ó, nossa, num buraco, mas eu fiquei num buraco tão grande que no dia, no primeiro Natal, pós essa descoberta, eu fui dormir cedo, nem comida eu fiz um misto quente, você acredita? Fiz misto quente. Tamanho o buraco que eu entrei pra poder, sabe, sair daquilo, entender que aquilo não era espiritual, entender como eu sofria aquilo para depois poder voltar e viver, sabe, assim, um Natal tranquilo, sabe, mas liberta. Esse é o ponto, tá? Você ter informação e poder viver lúcida as coisas. Essa descoberta, Augusto, que eu falei aqui, de todo esse entendimento de que o Natal não é uma festa realmente espiritual, de onde ele nasce e como esse campo espiritual ele nos afeta. Então, o ponto aqui, de novo, eu não quero em nenhum momento afetar o seu momento de Natal. Eu quero esclarecer você para que você discirna esse campo de 7 dias, onde onde o campo nos impulsiona a adorar o Deus Sol, a adorar Nimrod, o construtor da Babilônia, e nos faz olhar e falar, o que eu construí, o que eu tô fazendo, e você ficar tão deprimido e esperar nos presentes compensação e esperar nos seus relacionamentos que você seja o sol, entende? No suga, é isso. E esperar uma coisa que não é desse momento, não tem nada espiritual acontecendo, é esse o grande ponto. Não tem nada da parte de Deus espiritual acontecendo. Sim, existe um campo espiritual. Do quê? De adoração a Nimrod. E se você verdadeiramente se considera cristão, ou se você acha válido celebrar a Cristo, né? É importante que você saia desse campo de celebração a Nimrod, de celebração ao sol, que você pare de medir quão sol você é nesse período, sabe? Que você pare de medir o seu lugar de importância na Babilônia. Gente, ó, estão perguntando, pesquisa na internet, pesquisa o que vocês vão encontrar. Agora eu vou fechar de novo e vou voltar para as relações, tá? Que bom, não teve nenhum xingamento assim, ó. Eu falei, nossa, hoje vai ser. Vamos falou, tem uma mãe que falou assim, ó, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Uma mãe falou. É isso, mas é que é muito difícil mesmo, gente. Faça a gentileza de não levar essa conversa na mesa de Natal, tá bom? Por gentileza. Não vai estragar o Natal de ninguém. Você medita sobre isso, pensa, pesquisa. Mas o mais importante, qual que é o objetivo dessa live? Você discernir esse campo e falar, bom, se eu não adoro Nimrod, eu não preciso medir o meu valor na Babilônia, não é mesmo? Se eu não sou uma adoradora de Nimrod, se eu não sou uma adoradora de Cronos, eu não preciso ficar me sentindo tão atrasada nas minhas conquistas. É esse o grande ponto, sabe? Você sair do efeito do campo espiritual. Se eu não adoro Nimrod, se eu não preciso ser compensada pela perda de Tammuz, talvez os presentes possam ser simples, né? Eu não preciso me endividar no cartão para dar presentes tão compensatórios. E nem preciso me frustrar que eu não recebi presentes que mostrem quão sol eu sou. Pode ser um tempo tranquilo. É essa a proposta.
sabe? Que você saia desse campo espiritual de adoração a Nimrod, a rainha do céu, né? A Babilônia. Tire essa expectativa dos presentes, pare de olhar para as relações por essa perspectiva compensatória, medindo o seu nível de valorização nas relações. O grande problema é que as pessoas se ferem demais porque ficam, ai Dani, porque eu fico muito chateado porque eu queria tanto, sabe, passar na casa, na nossa casa, mas ele quer passar na casa da mãe, ou passa na casa da minha mãe, ou passa na casa da mãe dele. E é uma briga de quem é mais sol. E isso é um campo espiritual afetando o campo sistêmico das relações. E alguém tem que estar lúcido no meio disso e falar, gente, calma, a gente não precisa brigar para ver quem é o sol. A gente pode entrar num acordo. Se você tem essa lucidez e percebe as pessoas tão reféns desse campo, você pode entender, é importante para ele passar com a mãe. Isso não significa que ela é mais sol na vida dele do que eu. Significa que a alma dele é profundamente cativa desse sistema. E ele se sente na obrigação de compensar. E eu que estou começando a despertar minha lucidez, posso viver um momento muito legal com ele no dia 26. Sabe, a gente vai lá no dia 25 e daí depois no outro final de semana, no outro dia a gente faz uma comemoração bacana. Eu não preciso me sentir com menos valor. Esse é o objetivo, você entender. Esse campo espiritual, esse culto babilônico, esses 7 dias onde as almas exalam adoração ao sistema babilônico, não precisa consumir as suas forças, não precisa questionar a sua fé, não precisa questionar se você está indo para algum lugar. Você pode desligar os motores e falar, bom, enquanto está todo mundo nos 7 dias na Saturnália, eu vou descansar. Vou descansar, vou me refazer, sabe? Vou perceber quão adicto eu estou desse sistema, o quanto a minha mente está escrava a esse tipo de pensamento. Vou segurar minha onda nessa expectativa de ser tão valorizada nas relações. Vou descansar, vou fazer as coisas, sabe, da maneira como for possível. Vou ser gentil. Sabe, vou ceder um pouco nesse Natal. Se você considera, né, que há aí dentro algo espiritual, há um amor espiritual que você pode ofertar nesse período, que você seja essa pessoa. Que você faça isso de maneira generosa, respeitosa, sabe? Entendendo a asfixia que as almas estão por causa desse campo espiritual. Quão opresso é esse campo e o quanto as pessoas se sentem sem valor, sabe? E o quanto você pode ajudar sendo não aquela que espera ser valorizada, mas aquela que tenha uma mínima condição de valorizar. Aquela que não exige compensação porque não está em luto pela morte de Tammuz ou de Nimrod, entende? Não, tá tudo bem, eu só tô descansando, vou botar uma roupinha confortável, sabe? Não vou botar salto para ir na sala, não vou gastar, não vou me endividar para dar presente compensatório para ninguém, não vou ficar chateado com ninguém porque ninguém me ligou, eu vou ficar bem de boa, vou ali, vou curtir, vou comer umas comidas gostosas, vou dormir, sabe? O mundo não tá acabando, eu não vou descobrir quem eu sou nesses 7 dias, não vou entrar nessa atmosfera, eu não vou deixar a força da minha alma ser sugada para sustentar a adoração a um sistema babilônico. Vê se você compreendeu isso. Você voltou isso? Voltei. Então, a minha proposta aqui é te convidar para o menos. Vamos viver menos, vamos ser gentil, sabe? Vamos botar uma roupinha confortável, não entra nessa corrida maluca. Não entra na corrida maluca. Não se deixa oprimir e olhar, porque você nunca vai ser o sol, entende? Nesse período, a adoração é para Nimrod. Então, ninguém pode ser o sol. Então, naturalmente, todo mundo vai se olhar e vai se sentir em débito com Cronos, atrasado, sabe? Por quê? Porque não dá. No sistema babilônico,
Você nunca vai se sentir à altura. Sabe? Só de boa, chinelinho. E aí todo mundo vai falar, ué, você não vai se arrumar, você não vai comprar uma roupa para ficar na sala? Não, botei essa aqui que eu gosto. Tô descansando, tô de boa, dormi à tarde. Tô falando para todo mundo, dorme à tarde. Ó, hoje eu já tinha que comprar, eu já comprei tudo que eu tinha que comprar para as minhas partes da ceia, né? Já comprei tudo, já bem tranquila, sabe? Sem estresse, porque vai estar todo mundo estressado, todo mundo sugado. E você não precisa estar. Ah, mas Dani, minha família é super católica. Ótimo, chega lá na hora da oração, você faz a oração genuína, profunda. O importante é, arranca os fios da sua alma do sistema babilônico. Sabe? Não vou entrar nessa. No dia 31, eu sempre faço uma live. Já todo mundo tá falando, tô esperando a live do dia 31, falando um pouco sobre as expectativas, todas essas leituras esotéricas do que vai ser o ano, trazendo um pouco de lucidez, né? Para que você não seja tão profundamente manipulado. E você, por favor, entenda, se você crê em Deus, se você tem um coração em Deus, compreenda, não tem nada espiritual da parte de Deus acontecendo nesse momento. Isso não impede que você celebre Jesus, tá tudo bem, mas desconecta a sua alma do sistema babilônico. Não seja sugado, simplesmente fica de boa, confraterniza com as pessoas que são queridas para você, sabe? Vive lá tranquila, fala, não vou exigir compensação, não vou medir o quão sol eu tô sendo, não vou entrar na brincadeira de Nimrod. É sobre isso essa live. É para te convidar, para te alertar e falar, você não precisa passar por essa opressão, por esse sentimento horrível. Você não precisa ficar suscetível ao campo espiritual e deixar isso refletir no campo sistêmico e desequilibrar suas relações, porque você fica medindo se você é o sol nas suas relações. Deixa as pessoas serem sol. Seja sol, pode ser sol todo mundo. Tá tudo bem. Entendeu? Eu vou ficar de boa. Vou guardar a minha força, vou aproveitar para renovar as minhas forças, descansar nesses 7 dias, enquanto todo mundo faz uma avaliação da sua vida no sistema babilônico, que faz metas babilônicas. Você não vai fazer metas babilônicas, porque você não é uma babilônica, você não é uma adoradora de Nimrod. Não, você tá de boa. Você tá fazendo o quê? Eu tô de boa. Vou passar 7 dias de boa. Não vou passar 7 dias me sentindo em débito. Vou passar 7 dias de boa, sendo generosa e com uma roupinha confortável. Então, você falando assim, ó, Dani, achei muito super válido. A única coisa que me incomoda é que soa como um preconceito do tipo, apenas o cristianismo tem a verdade. Bom, mas daí, minha flor, é outro assunto para outro dia, né? O objetivo aqui é a gente falar da Babilônia e do Nimrod, não é mesmo? É sobre isso, porque é sobre isso o Natal, né? E a ideia também é você não precisar entrar nessa. Não precisa entrar nessa. Você pode ficar bem de boa, bem tranquilo, sabe? E considerar, no caso que a moça falou, meu sol é Jesus. E considerar, se você crê em Jesus, se você é cristã, considere ler a Bíblia. Falando numa boa, considere ler a Bíblia e entender a diferença que é você conhecer o Jesus descrito em Apocalipse, que é a coisa mais linda, com seus olhos de fogo, o ser espiritual que é Jesus, ou Jesus que se manifesta glorificado, né? Que os discípulos olham e vê ele transfigurado em luz. Se você basear sua fé nesse Jesus transfigurado, entender, ele momentaneamente foi humano, mas ele não é humano, né? Ele esteve humano, mas não é humano, a sua fé vai ser muito mais poderosa do que adorar ou um menino peladinho, tadico, né, pobre, ou um Jesus todo sanguentado. A sua fé, ela tem o poder daquilo que você adora. Então, se você, como ela falou, meu sol é Jesus, se você crê mesmo nele, conheça
conheça-o, para não precisar celebrar o seu nascimento. Entender que é meio fora de contexto espiritual celebrar o nascimento de Jesus. Mas celebrar a sua ressurreição vai fazer com que a sua fé tenha poder sobrenatural. E é isso que interessa, sabe? E é isso que a Bíblia nos convida, é isso que Deus nos convida, a celebrar a ressurreição. Porque Jesus só veio para ressuscitar. Ele não veio para nascer. Ele só nasceu porque tinha que ressuscitar, entendeu? Então, quanto mais espiritual a gente é, mais a gente entende o que verdadeiramente precisa ser celebrado. Mas também não é o tema dessa live. O tema dessa live é você ficar de boa, entendeu? É vacinar você contra esse campo espiritual tão opressor, que faz com que as pessoas se sintam tristes, olhem e falem, mais um ano e eu tô sozinha, mais um ano e não sei o que, mais um ano e eu não subi de cargo na Babilônia. Olha, será que é sobre isso, né? Será que uma data espiritual é realmente sobre isso? Acho que não, né? Então, ela falou, e a Psi passando uma avaliação do ano e o planejamento para o próximo. Olha, sinceramente, se você puder não participar da Saturnália, você contribui mais para as pessoas, e é isso que eu tô convidando vocês para fazerem isso aqui. Eu vou deixar essa live gravada, manda para quem você acha que vai ser útil, não ofenda a fé de ninguém, por gentileza, tá? Não palestre no Natal, vamos tentar fazer diferente, né? Tentar fazer ser leve e você poder descansar. Eu desejo que você descanse nesses 7 dias e que você saia do sistema babilônico, tá bom? Um beijo para vocês.